Olá, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que prazer ter você junto com a gente. Estamos aqui hoje com o Pastor Hélio e o Pastor Hélio vai nos apresentar o nosso convidado de hoje. Pastor Hélio, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe. Tudo certinho? Tudo em paz, tranquilo. Fique à vontade para apresentar o nosso convidado super especial, hein? Levi é um convidadaço super especial mesmo, né? 30 anos de amizade. Só 30 anos. Companheiro de seminário, né? Rimos muito, choramos um pouco também, né? Está com a gente aqui nessa manhã, falou na escola bíblica dominical, falou ontem com os homens e vai estar conosco hoje à noite também. Seja bem-vindo, pastor, Deus te abençoe e possa realmente nos edificar com a palavra do Senhor nessa manhã, como foi nessa manhã, e também à noite também, assim que nós imaginamos. Tá? Obrigado, Júlio. Tudo bem? Graça e paz. Que alegria estar com você, Júlio, que alegria estar conversando com o seu público nessa manhã. Agradeço o convite do Reverendo Hélio, é uma alegria estar com o meu amigo Calvino. Quem está perto dele não fica quieto, né, Júlio? Está sempre contando boas histórias, é bom de contação de história. Deus, um amigão que Deus me deu na minha jornada, na minha caminhada, ele, a família. E para mim é um privilégio estar com vocês nesse momento tão oportuno. Amém. Muito obrigado. Aproveitando, vamos fazer uma oração? Sim. Fique à vontade, pastor. Para nós. Querido Deus e bondoso Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Amém, Senhor. Oh Deus, invocamos a bênção do Senhor sobre aqueles que nos acompanham. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça bendita seja sobre eles. Amém. Trazendo-lhes, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Pedindo que o Senhor os abençoe com a Tua graça em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do Júlio, pelo seu ministério, por esse tempo precioso que ele dedica, Senhor, a servir-te através da comunicação da Tua palavra. Amém, Senhor. Oramos por nós, colocamos isso diante de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Hélio, muitas histórias vocês dois aí, né? Sim, algumas, né, Levi? Algumas. Né? Então lembra alguma aí para contar. É importante lembrar aqui o nosso início, né? 94, né, Levi? 94, Levi era funcionário do SBT em Londrina. TV Cidade. Né? Paulo Pimentel, também seminarista, né? E fomos para Londrina somos a primeira turma do antigo sul-americano, Seminário Teológico Sul-Americano, hoje Faculdade Teológica Sul-Americana, né? E o Levi foi um anjo que Deus colocou na minha vida também, né? Amém. A gente se conheceu, acho que os santos bateram, né? Começamos a conversar, me convidou para trabalhar com ele, fomos para lá. Eu já disse que ele jamais vai admitir isso, mas eu sou o pior funcionário que ele já teve sob a sua tutela lá, né? Trabalhou muitas vezes forçadamente por minha causa, né? Porque a minha cabeça era só seminário, né? E a dele não. A dele era funcionário já há época, há tempo ali na TV, né? E nós somos da época da Hebe Camargo, né? Golias, né? Bozo, né? Bons tempos. Tudo por dinheiro, né? Quem mais? Né? Por aí afora, né? Bons um tempo gostoso, realmente. E o Levi foi bênção na minha vida. Nós chegamos juntos por 2 anos e meio, Levi, mais ou menos. Quase 3 anos na TV. Né? Nossas famílias foram também se conhecendo, foram se adaptando e as coisas foram rolando, né? Graças a Deus estamos aí hoje aí, né? Mas o Calvino no ambiente de trabalho era muito bom demais, rapaz. Nós trabalhávamos com uma atividade de alocar os comerciais no intervalo comercial. Então essa a nossa tarefa na emissora era cuidar dos intervalos, dos breaks, não é? Então nós recebíamos todos os contratos que a empresa realizava com o mercado e nós então fazíamos um relatório diário que ia para o ar no dia seguinte. E era um trabalho estressante, exigia muita atenção de nós. Não? Cliente chato, pegando no pé. Não podia faltar, não podia falhar o comercial dos clientes, enfim. E o Calvino era bom, ele fica aí falando bobagem, ele era muito bom nisso. Mas aí ele tornava o ambiente muito leve, rapaz. Porque entre uma tarefa e outra, ele corria a cadeira dele do meu lado e soltava uma piada. E Ah, é? Sério mesmo? Bom de piada esse homem, rapaz.
Era uma Imagina alegria, juntar... é prazeroso demais estar trabalhar com ele. Você imagina juntar ele e o pastor Arival? Arival. Meu Deus. Arival é uma figura. Arival. Tem uma cena interessante que a TV Cidade fica ali até hoje ao lado da Globo, né? Coroados, né? E uma vez eu fui fragado lá pelo nosso chefe lá, o Márcio, né? Assistindo o Globo Esporte. Do lado, assim, Meu Deus. Vendo a concorrência ali, né? Fiquei constrangidíssimo, né? Mas fazer o quê? Já fui pego e tive que me confessar a culpa, né? Mas éramos assim, um tempo bacana, assim, sabe? Vocês então trabalharam juntos, estudaram juntos? Ficavam o dia inteiro juntos e até as 10, 11 horas da noite juntos também, né? Exatamente. Inclusive o pastor Levi estava nos contando no culto de manhã um testemunho bonito a seu respeito, pastor Hélio. Poderia contar para nós, pastor? Com certeza. O seu filho? O Lucas, o meu caçula, não é? Ele, na idade de 2 para 3 anos, que é a idade em que o equilíbrio é requerido, né? A comunicação já é estabelecida da criança, e o Lucas retardou esse processo e nos trouxe muita preocupação. Ele não tinha muito equilíbrio para caminhar, para andar, então estava sempre caindo. E também a fala não era uma fala compreensível. Nós da família compreendíamos, ele cortava as palavras e emendava com outra parte da outra palavra, então nós entendíamos o que ele falava, mas era um dialeto diferente. E isso nos trouxe uma certa dificuldade, procuramos profissionais para tratar dessa questão. Mas um dos domingos que nós estávamos em casa, almoçando com a família do Calvino, terminamos o almoço, o Lucas foi brincar de bola com os meninos ali, e o Calvino e a Cida pegaram o Lucas do colo e oraram por ele. E fizeram uma oração muito bonita. E o Lucas adormeceu no colo deles. Aí colocamos ele para dormir. E à noite, quando nós estávamos preparando para ir para o culto, ele, pela primeira vez, ele falou a palavra mamãe corretamente. Glória a Deus. Isso foi para nós motivo de grande alegria, e dali para frente o menino soltou a tramela. Então, Calvino tem uma marca muito rica na minha vida. Ele agregou muitos valores na nossa família, um irmão muito querido, muito presente na nossa vida familiar, Amém. na nossa caminhada, nos ajudou muito na formação teológica, porque... Posso falar aqui, Calvino? Agora já foi, né? Não sei que você vai falar, mas pode, né? Pode. O Calvino me ajudava nos trabalhos, rapaz. Eu tinha uma facilidade de fazer a estruturação dos trabalhos, mas ele que enchia de conteúdo. Olha só. Então fiz uma dupla perfeita. Dupla dinâmica ali, né? Mas é interessante o que Deus faz na vida muito da bom. gente, um completa o outro. O Levi, ele tem até hoje ele tem uma facilidade muito, muito boa para pegar uma ideia, né? E dar aquela estruturada, né? E eu gosto de escrever, né? Calvino é bom. Então a gente fazia uma dupla Uma boa, parceria. uma parceria boa. Que legal. Mas conte-nos um pouco do seu ministério, pastor Levi. Pelo que o senhor estava nos contando, desde criança, já tinha uma mãe que orava pelos filhos, resposta de orações dos pais, né? Que coisa linda. Então, eu nasci, Júlio, num distrito de Londrina chamado Irerê. Na verdade, era antigo Marreca. Irerê é o nome científico do marreco. E lá vivi até os 11 anos. Então foi a minha primeira experiência de fé e de comunidade, né? Os meus pais foram convertidos ao evangelho através de um casal da Igreja Presbiteriana Independente que os discipularam assim que casaram-se, e logo vieram os filhos. Então eles já se encaminharam para a comunidade presbiteriana e lá assumiram responsabilidades. Era um distrito pequeno, com poucas famílias, e meus pais cuidavam da congregação quando pastores não podiam ir lá. Então tivemos essa vivência muito intensa na igreja, que meu pai era o que cuidava e que fazia as atividades culticas, não é? E minha mãe cuidava das crianças. Então, essa vivência foi muito forte, muito intensa, né? Com essa relação familiar. Depois nos mudamos em 75 para Londrina, onde eu já tinha 11 anos, e aí lá fomos frequentar a Igreja Presbiteriana da Vila Judite, uma igreja muito forte, muito bonita, muito boa, bem familiar, tradicional. E ali foi
meu processo de desenvolvimento e florescimento na fé. Amém. Na minha adolescência eu fiquei 3 anos afastado da igreja, achei que o futebol era mais importante, né? Tive aí 3 anos em que eu não queria saber de Deus, não queria orar, não queria ir à igreja, mas aí o Senhor me resgatou num processo doloroso, Deus me trouxe de volta. Amém. Então na igreja da Vila Judite foi ali que Deus realmente forjou meu caráter, minha vida e me chamou para o ministério sagrado. Então ali começou todo o meu processo de formação teológico, não é? Então, eu comecei meus estudos teológicos em 88, no Seminário Teológico de Londrina, que é da Igreja Presbiteriana Independente. Eu fiz 3 anos de teologia, fui interrompido, fiquei 3 anos sem estudar, por questões aí diversas, entre elas financeiras, e retomei o curso na Faculdade Sul-Americana, junto com meu querido amigo Hélio. Terminamos a formação, fui pastorear em Apucarana. Ficamos 3 anos em Apucarana. E em 2003 assumi uma igreja em Curitiba, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. E lá ficamos 13 anos. 13 anos. 13 anos lá. E atualmente? Agora estou na Presbiteriana da Silva Jardim, há 8 anos. Há 8 anos. Então fiquei de 2003 a 2015 na Igreja da Boa Vista e agora, desde 2016, ali na Silva Jardim. Que bênção! Esse é meu processo. Que Deus continue abençoando cada vez mais esse ministério, né, Pastor Hélio? E tem nos abençoado com a presença dele aqui na igreja. Amém. E fomos impactados, hein, Pastor Hélio? Com certeza, com certeza. Levi, já conheço a capacidade dele aí, sabe? Louvado seja Deus. Temos abençoado muito mesmo. Sim. Rapaz, olha, eu sou grato a Deus porque os meus amigos são muito bons comigo. E o pastor nos falou muito, inclusive no encontro de homens ontem, a respeito da família. Como que o senhor vê a estrutura da família hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, a cultura hoje, como pastor? Pois é, Júlio. Que bom podermos falar disso, Júlio. Obrigado por essa possibilidade de conversar com o seu pessoal acerca desta realidade que estamos vivendo. E quando eu olho para a cultura, Júlio, a gente vê um desmanche. O mundo degringolou, né? O mundo virou um pueril. Os valores estão sendo todos questionados. As verdades estabelecidas, elas estão sendo desmanchadas. A coisa está diluída, difusa, está muito confuso. Verdade. As verdades são muito subjetivas, não é? Relativismo, né? O relativismo tomou conta, né? O personalismo, né? O indivíduo cresceu em detrimento do grupo, da família, né? Das instituições que sustentam os valores, não é? Quer dizer, hoje está tudo muito confuso e diluído. E a família naufraga nesse mar diluído, não é? E quando a gente vai falar da família, a igreja é uma grande família, né? Porque nós cremos no Deus que é o Deus da aliança, que aliancia-se com o seu povo. E aí temos muito a oferecer para essa cultura, como igreja, né? Como povo de Deus. Ser diferente, de viver diferente, de apresentar-se na cultura de modo diferente, né? De manter os valores da palavra de Deus, os valores da fé, vivenciando dentro de família, porque é isto que vai dar à cultura uma resposta de fé. Não é o discurso, não é apenas a fala, mas é a vida. Não é? São as estruturas familiares pautadas no Evangelho, na palavra de Deus, a fé no Deus que nos chamou em aliança eterna com Ele. Quer dizer, essa vivência familiar que vai dar respostas para essa cultura. Eu acredito nisso, é isso que me chama, me toma. No mês de maio, mês da família, Pastor Hélio, fizemos um trabalho muito lindo. Foi, né? Foi impactante também. Foi. A respeito da família, a importância da família. Todas as meditações, né, Júlio? Foi voltado para a família, né? Realmente um tempo abençoado mesmo, né? Muito gostoso. E que a gente continue defendendo a família, os valores, os princípios, que a gente não pode abandonar. Sim. Por isso que a gente precisa, como cidadão, prestar atenção nos nossos candidatos, né? Sim. Seja o vereador, seja o prefeito, o deputado estadual, federal, o senador. Nós precisamos olhar gente que defende os nossos valores. A mídia também, ela se adapta à cultura facilmente.
Recentemente foi lançado agora o filme da boneca Barbie, que vai contra os preceitos cristãos. Pois é. E essa boneca, ela também é como a mídia, ela sempre se adaptou à cultura do seu tempo. São os ícones da cultura, não é? Verdade. Eu vi uma pastoral feita por um amigo meu lá em Umuarama, essa semana. Ele falou assim, eu estava orando há muito tempo pelo avivamento e graças a Deus veio com o filme da Barbie, né? Aí você fica assustado, ele conta exatamente o contrário, porque o que ele imaginou? Ele orava muito tempo para que houvesse uma transformação na sua igreja, né? Um comprometimento maior, né? E ele percebeu isso nos membros para assistir o filme, sabe? Não importa o horário e tal, gente da igreja dele, assim, empenhadíssimo, né? Em assistir o filme e tal, porque assim, porque assado e tal. Foi eu entendi que eu tenho que orar e muito mais, porque o avivamento veio, mas de forma diferenciada dos meus membros em relação a Barbie e não a Jesus, né? Interessante essas questões, né? Verdade. Tempos difíceis. Dificílimos, né? E a cultura é contra Deus. E aí você pega, né? A cultura mundana, claro. A Barbie, ela é um extrato da cultura ocidental. Exatamente. Né? Um estereótipo muito bem produzido e vendido para a cultura que assimilou bem. Sim. Agora, quando você vai para a revelação bíblica, você vê mulheres, mulheres graúdas, consistentes, que deram expressão gloriosa do poder de Deus na vida, não é? Como a rainha Esther, verdade, como Noemi, como Ruth, ou seja, mulheres que nós podemos... Débora, né? Colocar a mãe do John Wesley. A mãe de John Wesley, a esposa de Lutero. Né? Nós temos na história da igreja mulheres que deram uma expressiva contribuição na cultura, não é? A mãe de Agostinho, né? A mãe de Agostinho, Mônica. Mônica, não é? E a cultura hoje está produzindo isso daí, né? É uma tristeza. Né? Sim. E o papel da mulher totalmente distorcido. Pois é. Agora, a igreja não pode se calar diante disso tudo. A igreja, ela precisa ser verdadeira, como o senhor nos falou ontem, no encontro de homens. Homens de fé, tementes a Deus. Nós, como crentes, temos que fazer a nossa parte, né, pastor Hélio? Sim. A nossa parte nós não podemos nos calar, né? Verdade. Eu vi uma situação, estou relendo um livro nessa semana que eu comecei, do irmão André, Não Há Portas Fechadas. Você conhece? Já leu? Ele fala exatamente isso, que da dificuldade quando ele contrabandeava Bíblias para ali a cortina de ferro, né? A Rússia e tal, aquela coisa toda, né? E ele fala das críticas que ele ouvia de irmãos por causa da palavra contrabando, né? Eu não gostei da palavra contrabando, ele falando do meu livro, mas o nome pegou. E se eu preciso fazer dessa forma para agradar o meu Deus, eu vou fazer, né? Então você percebe assim que às vezes nós ouvimos muitas críticas dentro da própria igreja, exato, na maneira do seu próprio ministério, né? E é interessante que nós não podemos nos calar diante de qualquer que seja a circunstância, né? Porque eu respeito o ministério de cada um, né? Mas é evidente que eu tenho a minha forma de pensar e o outro pensa de uma maneira diferente, mas se você está glorificando a Deus nessa área, você não pode se calar, jamais. Exato. Né? Jamais. A mídia hoje tão complicada, mas de vez em quando a gente vê coisa boa. Esses dias eu estava zapeando, eu tenho a Oi TV em casa, e aí procurando, não tinha nada de bom. Aí parei num canal lá, não lembro qual canal, acho que é na Universal, se eu não me engano. Posso estar enganado. Universal, né, o nome correto, né, mas vamos aportuguesar, Universal. E estava passando uma série lá, pastor, Blue Bloods, e a todo momento mostrando a família na mesa. Estava lá o patriarca da família, todos policiais. É Sangue Azul, acho que em português, né? Blue Bloods, acho que é isso, o nome da série. E ali mostrando os valores familiares. Daqui a pouco a neta sentou à mesa com o celular, o avô, opa, aqui não é lugar de celular. E de manhã o pastor não estava falando, né?
Um está num quarto, o outro está no outro cômodo da casa, cada um com celular, cada quarto tem uma TV. E isso é triste, né, pastor, essa situação. Então, você vê como que a tecnologia, a cultura, o enriquecimento, embora sendo útil, ele pode ser um prejuízo para as relações familiares, não é? E por isso que os valores precisam ser bem consolidados. A gente precisa aprender a lançar mão dos recursos da tecnologia a nosso favor. Exato. Por exemplo, você hoje está nos dando essa bênção de comunicar com o seu público com esses recursos tecnológicos. É uma bênção a gente poder conversar sobre a fé cristã pela internet. Isso é um recurso e você está aplicando isso para o reino. Usando para o bem. Não é? Eu acho que a família está perdendo uma rica oportunidade de criar mais vínculos familiares, estreitar vínculos para estarmos mais juntos. Pensa, hoje eu fico pensando quantas famílias têm filhos distantes fisicamente, não é? E que isso às vezes criam certas dificuldades, mas hoje a tecnologia nos aproxima. Então esses dias uma família da igreja estava me contando do culto devocional, em que tem 2 filhos, um no Canadá e outro nos Estados Unidos. E tem horários para fazer estudo. E eles nunca abriram mão do estudo em casa e não continuam abrindo. E hoje fazem o culto doméstico através... Ajustar um horário comum aos que estão fora com a família e mantém pela Olha internet, que ideia sensacional, hein, pastor? Não se perde os valores, aproveita-se recursos para manter valores. A igreja precisa descobrir isso e manter esses valores, não é? Principalmente na pandemia, o quanto a tecnologia nos ajudou na propagação do Evangelho. Exatamente. Sim. Então, para mim, as questões que sustentam são os valores nossos, né? Aquilo que dá base para os nossos valores. E aí, as coisas naturalmente se encaixam dentro disso, né? A importância da mesa, pastor, em casa. Esse móvel que às vezes fica só para adorno. Isso aqui é de unidade, né? Porque na mesa estão todos iguais. Verdade. Estamos todos no mesmo nível, né? Todos sentados. Olha isso aqui, ó. Aqui não tem mais menos, somos todos. E a mesa nos aproxima. A família precisa ver essa importância da mesa. Sem dúvida. A refeição, não é? O encontro. Oração. A cozinha antigamente era o lugar maior da casa, né? Exatamente. Onde a mesa era maior, né? Hoje você criou um espaço na sala, né? E a cozinha pequenininha, né? Porque, na verdade, o povo não se encontra mais na mesa, né? Mas dá para resgatar esses valores. Com certeza. Não podemos abrir mão disso. Veja, eu sou de uma família grande, Júlio, e infelizmente esses valores não estavam muito presentes, porque a família era muito grande e como nós fomos crescendo, foram chegando os cunhados, os netos, né? Não cabia todos na mesa. Então nós fomos dividindo para os outros cômodos da casa. Quando me casei, a minha esposa tinha esse valor, que a família era pequena, de toda a refeição, tudo parado e todos na mesa. Exatamente. Isso foi um valor agregado na família. Aconteceu isso comigo também. Não é? E até hoje, Júlio, eu me esforço para ter a refeição do almoço em família. Amém. É um esforço, às vezes, que as pessoas acham descabido, mas eu sei o valor disso para os meus filhos, para minha esposa, para mim. Como que isso nos agregou, nos fortaleceu em tempos difíceis, em tempos agudos, nós estarmos juntos na mesa, orando, agradecendo e partindo pão. Então, isso seja um valor extraordinário, não é? Esse móvel que nos une, nos aproxima. Sim. Eu quero agradecer de coração a sua presença, pastor Levi, agradecer o pastor Hélio por nos trazer, nosso grande amigo, irmão e apaixonado pelo Evangelho, pastor Levi. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor Hélio, tem mais algo para colocar? Eu só agradecer realmente por essa oportunidade. A gente tem trocado algumas figurinhas, né? Eu sempre tenho dito aqui, Levi, e vou estar revelando isso aqui agora pela primeira vez. Eu tenho dito que eu tenho um amigo que me ouve, que não me recrimina, né? Eu tenho dito aqui na igreja várias vezes, Júlio deve se lembrar disso, que nós temos poucos amigos hoje em dia.
Mas nós não podemos abrir mão dessas amizades, né? Sem dúvida. Porque amigo é aquele que realmente te ouve, né? Não te recrimina, né? Vai te ouvir, ainda que você esteja errado, equivocado, ele vai te abençoar, vai te ouvir. E eu tenho no Levi essa pessoa, né? Que bênção. E a gente sempre tem colocado aqui na igreja, que o fator principal, especialmente no ministério, você tem um amigo que você pode sentar e contar as suas façanhas, né? Os seus equívocos, né? Porque nós somos também, com certeza, cometemos equívocos a toda hora, né? Riram juntos, choraram juntos. Sim, né? Já sacaneei muito ele, porque ele trabalhou de graça para mim, né? Mas, Júlio, você sabe que no início do meu ministério, eu sofri uma mudança muito, muito dura, muito difícil, porque eu estava bem estabelecido em Londrina, não é? E assumi ministério numa cidade próxima a Londrina, e uma experiência muito difícil e diferente. E entrei em crise, e aí as coisas não estavam bem na igreja, eu estava saindo da igreja. E rapaz, naquele ano as coisas estavam muito difíceis, muito desanimado, porque eu tinha aberto mão de muitas coisas, e minha família também, para ir para uma cidade e uma igreja. E as coisas não estavam indo bem. Liguei para o Calvino, ele falou, vem cá, vem passar um final de semana comigo. Rapaz, meu pai me levou, nunca esqueço, Calvino, você me levou lá para pescar, num lugar muito agradável, um lago. Eu não me lembro a cidade agora, mas me lembro... São Jorge. São Jorge. Próximo de dois vizinhos. De frente para a natureza. E ele e a Cida me acolheram. E ali eu pude falar, chorar e abrir o coração. Voltei de lá pronto para retomar, redirecionar a minha vida. Porque Calvino é desses amigos. E são poucos, né? A grande tragédia, vocês devem saber, de um pastor é o isolamento. É a gente não ter com quem compartilhar os fracassos, porque o sucesso a gente gosta de falar, mas os fracassos, as perdas, as dores, não é? Isto, as pessoas não querem muito ouvir. E eu encontro no Calvino esse ouvido atento, esse coração aberto. Glória a Deus. É um amigo muito querido. Ele, Cida, tem sido para mim um alento, uma relação muito, muito cuidadosa conosco. Sou muito grato a Deus pela vida do Calvino. Eu também. Grande amigo. Vocês têm um baita pastor aqui, viu? Verdade. Um baita pastor. Eu concordo plenamente. Queridão. E o pastor tem me ajudado muito também. Eu fiquei 3 anos afastado da igreja e o pastor Hélio que me trouxe de volta. Que uma história muito bonita, né? A gente chorou junto lá, né, pastor? Sim. Conversamos e eu estou muito feliz aqui, sou feliz. E às vezes você está numa outra igreja, mas você é sempre presbiteriano. Né? Eu estava numa outra igreja, me sinto muito feliz com a acolhida dos irmãos. Que bom, João. A gente erra muito, né, pastor, na caminhada, toma decisões erradas, mas sempre tem um amigo ali para apoiar. O pastor Hélio foi um desses amigos. Se você me permite, pessoa Júlio, maravilhosa. Acho que é importante quem nos ouve, né? Cuidar do seu pastor. Não é fazer mimos, né? Ficar fazendo bobagens, mas ore por ele. Verdade. Fique atento a ele. Porque a família do pastor, às vezes, sofre calada, silente e não pode se manifestar. Verdade. Então, ele precisa contar da empatia da igreja, do cuidado da igreja, não é? Então, eu penso que há diversas oportunidades que a igreja pode manifestar de maneira abençoadora ao seu pastor. Não estamos falando de recursos financeiros, estamos falando de cuidado. E existem tantas formas de manifestar o cuidado, não é? Isso nos faz... É um alento da graça de Deus, uma comunidade que cuida do seu pastor. Precisamos uns dos outros. Sim. Sempre, né? Sendo ponte, né? Construindo pontes, isso é muito importante. Exatamente. Obrigado pela presença, viu, pastor? Eu muito nos alegra. Eu Estamos agradeço felizes. muito, Júlio, essa acolhida sua no seu programa, nessa hora tão boa com o seu público. Muito obrigado. Me sinto privilegiado de estar com você hoje, viu? Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente, sempre, todo o seu ministério. Pastor Hélio, ora para nós. Ora. Senhor, nós somos gratos a Ti, primeiramente, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus,
tendo uma conversa tão agradável Sim, Pai. entre amigos, É verdade. especialmente nessa semana que foi o Dia do Amigo, muito importante, Oh, Pai, Deus, obrigado pelos nossos valorizarmos amigos. os amigos que nós temos, que são poucos. É verdade. Nós não encontramos mais amizades duradouras Oh, como Deus. as de antes que nós tínhamos. É verdade. Eu te louvo a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar tendo um tempo de refrigério também, conversando Amém. com o Júlio, com o Levi, nesse momento, Deus, podendo falar um pouco da nossa vida, falar um pouco da Tua palavra, do Teu Evangelho, Sim, e Pai. abençoar pessoas também. Ó Pai. Amém. Amém. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar grandemente nesse dia, especialmente nesse dia, Sim, Pai. onde teremos o culto dos adolescentes, hoje à noite, onde o pastor Levi será o preletor. Oh, Deus. Sim, E Deus. que o Senhor possa estar abençoando a toda a igreja, ó Pai. Amém. A ele, a nós, uma palavra, ó Deus, edificante, ó Deus, que como tem sido, ouviu o Levi falar das tuas coisas, ó Pai, da tua palavra, do Evangelho que cura, que salva, Oh, Deus. que liberta, ó Deus, e que transforma vidas, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela vida do Júlio, pela sua família, ó Deus, Amém. Senhor. pelo cuidado com que ele tem tido, ó Deus, com a tua igreja Amém. também. Oh, Deus. Edifica, Obrigado, Senhor, sempre a vida do irmão também. Amém. Amém, Senhor. Dê-lhe sempre, ó Pai, ideias criativas, ó Deus, para servir ao teu reino. Amém. Louvado Nós seja louvamos teu o teu nome, nome, Pai, pela vida do Júlio também, pela vida do Levi, que está conosco nessa manhã, Pai. Amém. A tua graça, o teu cuidado nos acompanhe sempre, Pai. Amém. Nós oramos assim, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos Amém. nossos erros, ó Deus. Sim, Deus. E o fazendo no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que morreu naquela cruz para nos salvar. Oramos assim hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a você que nos acompanhou até agora e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Amém. Fique na gloriosa paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Forte abraço.